é importante perceber a questão do Supremo como um fenômeno que não é apenas nacional, é um fenômeno internacional, que tem sua explicação no declínio do prestígio da política como mediadora do destino humano. Ao declinar do seu prestígio, a política promove a disputa do seu espaço por outros atores. Na antiguidade, quando não existia a política, o destino humano era uma atribuição dos deuses. Quando nós vemos lá no Heródoto, os reis, os líderes, os generais, quando tinham dúvidas, consultavam os oráculos. Tinha o oráculo de Delfos, mas tinha outros oráculos. Tinha também o no Egito e geralmente os imperadores mandavam consultar mais de um. E os enviados traziam a deliberação dos oráculos sobre o destino. Há uma famosa que é a do Creso, rei da Lídia, que perguntou qual seria o resultado de uma guerra dele contra a Pérsia, e o oráculo de Delfos diz: um grande império será destruído. Ele achou que era o persa, mas era o dele. Então, os deuses decidiam o destino. Quando a política apareceu como criação de Roma, a política substituiu essa atribuição dos deuses e passou a política a ser responsável pelo destino e pela tragédia humana. Isso foi alvo de uma pergunta do Goethe ao Napoleão Bonaparte, que insinuou um pouco essa resposta. Pois bem, com a política em crise, surgem os candidatos a ocupar o lugar dos deuses. E quem são esses candidatos? As corporações, principalmente a do judiciário, o Ministério Público. Eles se julgam ungidos da pureza, da meritocracia, que a política é alguma coisa corrompida, que depende do voto comprado, das emendas secretas. Juntam-se todas a morbidez da política e diz: não, as corporações precisam assumir o lugar da política. E o Supremo aparece como o principal protagonista, porque está no topo dessa cadeia das corporações, é considerado, do ponto de vista da Constituição, um poder, e ele disputa esse espaço com a política. Por essa razão é que, para o Supremo, prender o Bolsonaro, prender o Lula, prender ministro, prender quem quer que seja, faz parte do jogo, da disputa de poder, do empoderamento dessa corporação, que já veio muito empoderada da Constituição de 1988. Quer dizer, então a gente sai da esfera da negociação política, executivo, legislativo, e agora entra o judiciário negociando com o legislativo. Sendo ator, né? Muito. Mas é o que está acontecendo já há algum tempo no Brasil, tá certo? O Supremo decidindo escolha de ministros, escolha de delegados, legislando. Uma vez, eu era presidente da Câmara, havia uma divisão no MDB, dentro da bancada. O líder era indicado por assinatura. Quem conseguisse metade mais um das assinaturas dos deputados era o líder. E chegou lá um abaixo-assinado dizendo que o líder era o deputado A. E eu ia, naturalmente, indicar o deputado A para efeito das votações em plenário, quando me chega uma decisão do Supremo indicando um deputado B. Decisão do Supremo. Eu liguei para o ministro, disse: ministro, tem aqui uma decisão sua, indicando o líder do MDB, o senhor marca a hora para vir dar posse ao indicado. Não, mas isso aí foi uma decisão que me foi provocada. E, ministro, o senhor vai indicar um líder de partido aqui, nem eu faço isso como presidente da Câmara. Eu sou presidente da Câmara, não tenho essa atribuição de indicar líder. Por favor, o senhor vem? Não. Eu digo: então, permanece o líder que obteve maioria das assinaturas. Então, é uma situação quase que sem limite. Eu creio que isso gera insegurança que não é jurídica. Insegurança jurídica é a relação do ente privado com o poder. Essa insegurança é pior, é institucional. Porque é insegurança na relação entre os poderes. Ninguém sabe qual é a atribuição de quem. Qual é a atribuição do Legislativo, se o Supremo legisla?
qual é a atribuição do Executivo, se o Supremo pode decidir que tal ministério não pode ter seus recursos contingenciados ou que o Executivo ou tal ministério precisa tomar tais e tais providências, que são atribuições claras do Poder Executivo. Eu creio que isso vai gerar uma situação de instabilidade e de desgaste para todo mundo, inclusive para o Supremo.